Aumente o volume. E para comandar a festa, ele está chegando. Show de Esporte com J. Lima. São 18 horas 32 minutos em Porto Velho e no estado de Rondônia. 19 horas 32 minutos, horário de Brasília. E a partir de agora, hoje, segunda-feira, 17 de fevereiro do ano de 2005, estamos chegando aqui pela Rota Musical Brasil, estreando o programa Show de Esporte na sua rádio 100% digital, rádio e TV. E você fica aí, você que já está nos acompanhando a Rota Musical Brasil, tanto pelo Facebook, como também pela página, pelo site da Rota Musical Brasil, como também por outras plataformas também. Você também pode assistir pelo rádio e pela TV. Pelo rádio você vai baixar aí no Play Store a Rota Musical Brasil, e também lá no aplicativo você tem duas opções. Você pode ouvir o rádio, eu não posso estar assistindo TV, mas você tem a opção de assistir o rádio. Ela já entra direto com a rádio. Abaixo do linkzinho da rádio, você tem uma TVzinha, um quadradinho preto, você clica ali e você vai direto para a TV e você vai assistir o programa Show do Esporte, toda a programação da Rota Musical também, pela TV digital aqui da Rota Musical Brasil. E hoje, primeiro quero agradecer a Deus por esse momento, por estar aqui na Rota Musical Brasil, por este novo projeto que nós estamos iniciando aqui. Agradecer ao proprietário desta emissora, o nosso amigo Josimar Nunes, que nos convidou, tivemos uma conversa, e terminamos por vir aceitar esse convite também dentro daquilo que nós conversamos, e hoje estamos aqui iniciando este projeto, este programa de esporte aqui na Rota Musical Brasil. Comigo, temos aí o nosso companheiro que está também nesse projeto, nessa empreitada, narrador esportivo e também gosta de acompanhar o futebol, comentarista também. E eu quero chamar ele, porque ele também tem uma vinhetinha. E a vinheta dele, eu estou chamando quem, meu amigo Josimar Nunes? Jorge Lino. Muito boa noite, Jorge. Boa noite, o programa Show do Esporte, aqui na Rota Musical Brasil. E a gente, Lima, está aqui mais uma vez agradecendo o Josimar pela parceria, a gente está aqui presente. E nessa boa noite, agradecer, parabenizar também, dizer muito obrigado aos ouvintes que estão acompanhando o programa Show do Esporte. E a gente vai trazer notícia do esporte aí, do esporte amador, do esporte profissional, campeonato nacional. E aqui do nosso estado de Rondônia, que está pegando fogo aí o campeonato aí. Teve grandes jogos aí também no final de semana, aí no sábado aí no Aluizão. Vamos trazer os resultados para você e tudo aquilo que aconteceu durante aí o percorrer desse tempo aí do esporte aí, do nosso futebol do estado de Rondônia. E já lembrando a você aí que está nos acompanhando, que quer nos acompanhar, você que vai nos acompanhar posteriormente, porque também vai para o YouTube essa programação, vai ficar no YouTube, vai ficar na nossa página pessoal, vai ficar lá na página também do Show do Esporte, que é a página do facebook.com/showdoesporte.ro. Você também já queremos lhe agradecer, por estar nos acompanhando, por ser mais, nos dar essa audiência que você vai nos dar a partir de hoje. Sei que muita gente também do Nordeste está nos acompanhando, meus conterrâneos, meus colegas que quando viram o vídeo, inclusive quando nós fizemos aquela prévia aqui, inclusive com a live do sorteio da Copa do Brasil, muitos entraram e disseram que vão nos acompanhar também nessa jornada aqui dos programas de esporte. E nós vamos estar aqui toda segunda-feira, toda quarta e toda sexta-feira, com muita seriedade, com muito profissionalismo acima de tudo, para levar a informação do esporte, do futebol, enfim, levar as informações que o torcedor, que você que nos acompanha, que vai nos acompanhar, vai ouvir e vai ficar muito bem informado com tudo que está acontecendo no mundo do esporte, não só no estado de Rondônia, mas também a nível nacional, aquilo que for relevante em relação ao esporte e ao futebol
brasileiro e, por que não dizer, a nível mundial. Mas vamos começar, né, Jorge? Vamos começar falando de esporte, vamos começar falando. Tem coisas boas, tem coisas ruins, né? O futebol, o esporte, sempre ele traz coisas boas, mas também traz coisas ruins, né? E eu não vou começar com coisas ruins, vou deixar essa notícia mais para frente um pouco, porque tem duas notícias não muito agradáveis, que nós não gostaríamos nunca de estar noticiando em um programa de esporte, mas virou notícia, é fato, e nós temos que levar essa informação ao torcedor, a você que nos acompanha, a você que nos dá o carinho da sua audiência. Mas vamos começar falando de competições. Vamos dar um giro pelo Brasil, meu caro Jorge Lino. Vamos começar falando de campeonato carioca. Vamos começar assim pelo campeonato carioca, que teve jogos ao final de semana, e os resultados dos campeonatos carioca. Vamos trazer o resultado para os nossos ouvintes aí que estão ouvindo o show do esporte, né? Vamos trazer Fluminense 2, Nova Iguaçu 0. Sampaio Correia 1, Volta Redonda 3. Portuguesa do Rio de Janeiro 3, Maricá 1. Esse foi o resultado do campeonato carioca. Temos também aqui resultados do campeonato paulista também, Lima. Campeonato Paulista vamos trazer São Bernardo 1, Guarani 0. Palmeiras 0, São Paulo 0. Um grande jogo lá, né, na Allianz Parque. Palmeiras precisava do resultado, infelizmente não conseguiu. Acredito que matematicamente está fora do Campeonato Paulista. Tem que correr muito e depender de outros resultados para poder permanecer no Campeonato Paulista. A equipe do Palmeiras, que tem um grande treinador, o português lá, né? Que não me recordo aqui o nome. O Abel Ferreira. Abel Ferreira, isso. Santos 3, Água Santa 1. Neymar estreou fazendo seu primeiro gol no seu retorno da Europa ao Santos, né? Conseguiu já fazer seu primeiro gol de pênalti, mas fez o gol. Fez o gol e Neymar deu passe para o segundo gol. Justamente. E vamos trazer o resultado também do Campeonato Gaúcho, Lima. Campeonato Gaúcho, os resultados foram do final de semana. Pelota 2, Juventude 3. Ipiranga 0, Grêmio 1. O Grêmio venceu com um golzinho no finalzinho, colocando o time reserva. Não sei por quê que o Grêmio colocou o time reserva, mas venceu o Ipiranga por 1-0. Aqui foi um clássico, né? Um clássico assim, entre aspas. Internacional 2 e Monzon Futebol Clube 0. Esse foi o placar do jogo do Campeonato Gaúcho. E a tabela, a classificação do resultado do Campeonato Carioca. Vamos trazer o resultado, a tabela do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca vem o Flamengo em primeiro com 20 pontos. E em segundo lugar também vem o Volta Redonda com 20 pontos também. Acredito que o saldo de gol é o segundo, né? Mas está o mesmo número de pontos da equipe do Flamengo do Rio de Janeiro. Madureira vem em terceiro com 15 pontos. Em quarto vem o Vasco da Gama com 14 pontos. E em quinto vem o Fluminense também com 14 pontos. Essa é a tabela de classificação do Campeonato Carioca 2025 do Rio de Janeiro. E a classificação do Campeonato Paulista? Por enquanto não tem mão, mas já vamos trazer a classificação do Campeonato Paulista aí para os nossos ouvintes aí. Classificação do Campeonato Paulista, classificação também do Campeonato Gaúcho. Mas nós temos também aqui a Copa Nordeste, Lima. Copa Nordeste, muito interessante. A Champions League do Nordeste. Muito bom, traz um bom público, né? O Nordeste, então acredito aí uma das maiores torcidas, acredito estar no Nordeste, muito apaixonada pelo futebol. E os jogos de amanhã. A Copa do Nordeste hoje só perde no Brasil para a Série A do Campeonato Brasileiro. Pois é. E os jogos de amanhã. Se brincar, muitos times lá ganham mais dinheiro na Copa do Nordeste do que vários clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. E o que tem aqui? Vamos trazer os resultados dos jogos de amanhã da Copa do Nordeste. América do Rio Grande do Norte amanhã joga com Confiança, às 18 horas aqui, né? Ferroviário e Altos do Piauí, às 20h30. Isso são jogos para amanhã, da Copa Nordeste. Ferroviário do Ceará. Do Ceará, E Bahia, né? E Ceará de Santa Catarina. Não. Ceará, é o Ceará Sporting Clube. Mas tá aqui o Ceará de Santa Catarina, SSC. SC, Ceará Esporte Clube. Então certo. Então Ceará Esporte Clube, então. A Copa é do Nordeste, não envolve outro estado. Não envolve outro estado, corretamente. Então, esse jogo do Bahia e Ceará Esporte Clube foi adiado, viu, Lima? Foi adiado, não tem data marcada ainda para ser realizado. A CBF vai marcar uma nova data para a realização dessa partida. Justamente. E aproveitando aqui também da Copa do Nordeste, nós temos a classificação aqui em mãos.
a classificação da Copa do Nordeste. Em primeiro lugar vem o Vitória, com 7 pontos, o Vitória da Bahia. Segundo vem o Fortaleza, com 6 pontos. Terceiro vem SCR, com 6 Esporte pontos. Clube do Recife. Esporte Clube do Recife. E vem em quarto o Altos, deve ser do Piauí, com 4 pontos. Altos do Piauí. Altos do Piauí com 4 pontos. Esses são resultados da tabela de classificação da Copa do Nordeste 2025. Aí, portanto, um giro aí pelas competições estaduais que estão acontecendo. A Copa do Nordeste, que é uma competição que é muito grande hoje no futebol brasileiro, inclusive representa muito para os clubes do Nordeste, principalmente os clubes que disputam. É muito dinheiro envolvido, é quase os valores aí da Série B, Série A do Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste. E você estava aí falando, mas eu queria ver o Juazeirense. Juazeirense na Copa do Nordeste. Vamos ver aqui o Juazeirense da Copa do Nordeste, né? Isso, vamos ver aí o que é que a Juazeirense está aprontando pela Copa do Nordeste. Por onde é que ele anda na Copa do Nordeste, qual a classificação da Juazeirense? Você tem a classificação, dá uma olhada aí a classificação, a Juazeirense, que é de Juazeiro, na Bahia. O Petrolina, de Pernambuco, está praticamente rebaixado no Campeonato Pernambucano. A Juazeirense não está bem no Campeonato Baiano, mas está disputando a Copa do Nordeste. E esse final de semana, a Juazeirense, inclusive... Inclusive já teve até o resultado do jogo do Juazeirense, viu, Lima? Então vamos lá. Foi jogado. Resultado do resultado da Copa do Nordeste. Tem aqui o Náutico, o Juazeirense jogou com o Náutico e empatou de 0-0. Náutico 0, Juazeirense também 0. Esse foi o placar do jogo lá da Copa do Nordeste, né? Esse jogo foi quarta-feira da semana passada. Aí tem esse jogo também da Copa do Nordeste, que está aqui na rodada. Nessa rodada, Juazeirense 0, Bahia 0 também. Aí foi pelo Campeonato Baiano de Futebol. Pelo Campeonato Baiano. Aliás, Juazeirense e Bahia. Juazeirense e Bahia. Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, né? 0-0, jogo empatado. Bahia, os dois estão na Copa do Nordeste. Foi quarta-feira, dia 5. Exatamente. Jogo passado, né? Aí tem Sampaio Correia, que quarta-feira, dia 26. Sampaio Correia e Juazeirense, às 18 horas. Pela Copa do Nordeste. Pela Copa do Nordeste. Justamente. Próxima quarta-feira, de quarta-feira agora, há 8 dias. Justamente. Bom, tá aí um giro pelo futebol nacional, pelos campeonatos estaduais, pela Copa do Nordeste, né? Copa Verde. Nós temos aí, daqui a pouco a gente vai dar uma passada pela Copa Verde também, que tem aí o Papão, o tetracampeão, caiu. Caiu? Caiu. O tetracampeão desabou. O Manaus eliminou a equipe do Paysandu na Copa Verde. O Paysandu que ganhou aí nos pênaltis para a equipe do Porto Velho, né? Merecia ter perdido e terminou aí sendo eliminado pela equipe do Manaus. Pela equipe do Manaus, justamente. Você tem aí o resultado da Copa... Da Copa Verde? Copa Verde. Da Copa Verde nós temos aqui os jogos de quarta-feira, dia 19. Então vamos lá, jogos da Copa Verde. Quarta-feira, dia quartas 19. De finais. Às 18 horas, Vila Nova e Brasiliense, às 18 horas, na Copa Verde. Temos também, esse jogo aqui deve ser passado, foi dia 13, né? Já foi um jogo realizado entre Brasiliense 1 e Vila Nova também 1. Esse jogo foi realizado no dia 13/2 de 2025. Já jogo não passado. Não pode ter empate, tem que ter o resultado nas cobranças de pênalti. E aqui vem Paysandu 0 e Manaus 0 na quinta-feira, dia 13/2. Nas cobranças de pênaltis, o Manaus eliminou a equipe do Paysandu. Né? E temos mais alguns jogos também aqui. Goiás, que é na quarta-feira, dia 26. Goiás e União Rondonópolis. Jogará também pelas quartas de final, o segundo jogo da Copa Verde. Já temos aí 2 classificados, que já estão praticamente na semifinal, a equipe do Manaus, e no outro jogo eu não tenho aqui quem venceu nas cobranças de pênalti. Daqui a pouquinho a gente vai tentar buscar essa informação, né? E teremos aí os outros jogos para se conhecer aí os semifinalistas da Copa Verde 2025. E tem esse jogo, Lima, também do dia 26, do 2, às 20 horas, Manaus e Paysandu, a ser realizado. É o jogo de ida, dia 26.
Uai. 26/2, às 20 horas, Manaus e Paysandu. Mas esse jogo não já tinha acontecido a semana passada? Não, mas é quarta-feira, dia 26/2, então, hoje não é 26 ainda, então esse jogo vai ser realizado. Ou esse jogo, a partir dessa fase, é o jogo são jogos de ida e volta? Jogo de ida, então praticamente é o jogo de ida e volta. Aqui é o jogo de ida. Então a informação que eu recebi, ela não procede. Porque tá aqui, ó, você pode ver. Manaus dia 26. Dia 26/2. Então o jogo vai ser então, realizado. O jogo ainda vai acontecer. Vai acontecer justamente. Manaus e a equipe do Paysandu. Né? Dia 26, não houve ainda essa partida. Né? A informação onde eu vi, então, ela não procede. Pode ser do ano passado. Essa informação que me passaram... É uma incógnita, pode ser também essa informação pode ser do ano passado. Igualmente está aqui o Amazonas Futebol Clube, quinta-feira, 27/2, e São Raimundo. Então vamos dar uma repassada com calma para o torcedor entender. Copa Verde, quais os jogos que vão acontecer esta semana? Essa semana da Copa Verde, o que vai acontecer essa semana aqui, nós vamos pegar aqui. Dia 19, 26, porque é de semana em semana, né, cada quarta-feira do mês. Copa Verde. Aqui tem o total de jogo de ida. Aqui fala pra gente aqui. Manaus e Paysandu, quarta-feira, 26/12, mas é aquela incógnita, como você falou. E esses jogos do ano passado? Não, o jogo que vai acontecer aí, se tá dia 26/2, é quarta-feira da semana que vem. Então tá aqui. Entra aqui com a quarta-feira, semana Vila Nova e Brasiliense, joga quarta-feira, dia 19/2, às 18 horas. Vila Nova e Brasiliense. E depois temos Goiás e União Rondonópolis, na quarta-feira também, às 18h30, né, às 26/2. Goiás e União Rondonópolis. Aí temos também o jogo de ida entre Manaus e Paysandu na quarta-feira, às 20 horas, dia 26. Esses jogos serão realizados da Copa Verde. Então, provavelmente também eu acho que a Amazonas, como é um jogo de ida, Amazonas Futebol Clube e São Raimundo, que será realizado na quinta-feira, dia 27/2, às 20 horas, então praticamente são enquadrados, são jogos de ida da Copa Verde. Bom, pelo menos está aqui escrito, né? Então tá aí uma passada tabela pela Copa Verde com os jogos aí que já foram realizados. Tivemos aí Brasiliense 1, Vila Nova 1, e teremos aí os próximos jogos, como o Jorge Lino já passou aqui para você, os jogos entre Manaus e a equipe do Paysandu. E tem mais um jogo, né, Jorge? Tem mais um jogo, sim, tem mais um. Tem vários jogos aqui, tem mais um jogo. Deixa eu pegar aqui, vamos ver aqui. Tem mais jogos aqui, deixa eu pegar. Bom, daqui a pouquinho o Jorge Lino traz o resultado. A gente vai dar uma passada daqui a pouquinho, vamos trazer com mais precisão essa questão da Copa Verde. Né? Tá muito aí, não tá muito claro essa tabela aí, mas daqui a pouco a gente traz no segundo bloco, a gente traz essa informação, ela de pronto para você, de fato como ela está acontecendo na Copa Verde 2025. Tem alguma mensagem por aí, meu caro Josimar? Eu quero mandar um abraço aqui, aproveitando, mandar um abraço pro professor André Guimarães, lá em Pernambuco, lá em Recife, está nos acompanhando. Né? O João Dalmo Alves da Silveira também nos acompanhando, muita gente nos acompanhando lá no Nordeste, o Idelbrando, todos entrando aqui no meu privado, né, no particular. Mandem aí no 9334-69 através desse número, desse WhatsApp, você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode também mandar por conversa, texto, né, também, ou áudio. Fique à vontade para você interagir conosco aqui sobre o esporte, o futebol. Pode mandar perguntas, enfim, interaja conosco para que a gente possa levar a informação para você. São 18 horas e 51 minutos e agora eu vou trazer duas notícias aqui que esse final de semana aí soou muito mal, né? Difícil até de você passar essa informação. Nós tivemos aí no domingo pela manhã a morte de um jogador de 26 anos, o Gabriel Popó, jogador do 15 de Jaú, que está disputando a Série A
a Série A3 do Campeonato Paulista. Esse jogador teve um infarto, o companheiro dele de quarto, no café, ele encontrou o Gabriel Popó caído, ele foi de imediato ainda atendido pela equipe médica, o time já se preparava inclusive para jogar no campeonato, pelo Campeonato Paulista A3, e aí levaram ele de imediato também para o hospital. Porém, ao chegar no hospital, foi detectado, os médicos, ele já estava sem vida. Deixa eu, uma coisa muito triste que acontece e aí em relação... o Popó, ele jogou no Santa Cruz, jogou em vários times do Nordeste, já estava várias temporadas no futebol paulista 3, e agora os exames vão dizer qual foi mesmo, qual o motivo desse infarto fulminante, da morte, né? Que tirou a vida aí do jogador de 26 anos, o Gabriel Popó, que deixou uma filhazinha de 4 anos de idade. Ele chegou o mês passado, em janeiro, no 15 de Jaú, para a temporada 2025, nessa competição do Campeonato Paulista Série A3. Então tivemos essa morte aí, a Federação Paulista lamentou, suspendeu o jogo, inclusive, que ia acontecer, vai marcar uma nova data para esse jogo, e o clube também lamentou muito e disse que o jogador passou por todos os exames, fez toda a bateria de exames necessária e exigidas para o jogador de futebol. Então, alguma coisa aconteceu e só os exames, os laudos que vão detectar, que vão dizer realmente o que causou esse infarto que tirou a vida do jogador Gabriel Popó, de 26 anos de idade. Era um meia, jogador jovem, promissor, que infelizmente é mais um que perde a vida. A outra notícia também, essa ainda é mais triste, essa ainda é pior, né? No último sábado nós tivemos um fato extremamente lamentável. Isso aconteceu lá na Paraíba, lá em João Pessoa, na Paraíba. Um professor que não teve o nome revelado, não teve o nome identificado, não foi identificado, de 45 anos de idade, ele foi lixado por pais e pela população de um bairro, do bairro que ele morava lá. Esqueci o nome do bairro, mas se eu não me engano é Valentino, alguma coisa assim o nome do bairro. Ele é professor do que, Lima? Professor de escolinha de futebol. Professor de escolinha de futebol. Ele treinava aí cerca de 10 garotos, entre 10 e 12 anos de idade. Tem que ter muito cuidado. E aí, o que é que aconteceu? Até sexta-feira não havia sequer uma ocorrência ou algo de suspeita sobre esse professor. Certo. Porém, no sábado pela manhã, um dos garotos, ele filmou, sem que o professor visse, meu Deus, ele abusando de um dos meninos. Nossa Senhora. E os outros meninos, tinha mais 2 meninos que estavam dormindo. E ele filmou. E ele criou um perfil sem identificação e mandou esse vídeo, inclusive impublicável, para a mãe desse garoto que estava sendo abusado. E ela, naquele momento, ela deu até um depoimento na delegacia e ela disse que começou a ligar para os outros pais, para os familiares dos garotos, e na parte da tarde os pais foram até a casa, juntamente com outros populares, outras pessoas, e ao chegar na casa, ele tentou fugir. E aí houve as agressões. Covarde, né? Muitas agressões, né? Chegaram inclusive as informações de que quebraram pernas, braços dele, do professor. Ele foi socorrido, a polícia militar chegou, ele foi socorrido ainda para um hospital, numa ambulância do SAMU, mas infelizmente no final da tarde também foi constatado a morte desse professor.
Uma coisa muito grave, lamentável. Lamentavelmente. E aí, segundo a mãe desse garoto, que recebeu esse vídeo anonimamente, e depois foi constatado que foi esse outro garoto que levou, ele, após os treinos, ele dava uma merenda, um lanche. E segundo os relatos da mãe, provavelmente, possivelmente, ele colocava algo no refrigerante, na bebida dos garotos. Para dopar. E esses garotos dormiam. E quando acordavam, ele dizia que era para ficar tudo ali entre eles, inclusive nos relatos também, no depoimento na delegacia, a mãe falou que eles sofriam ameaças também por parte do professor. São coisas lamentáveis, né? E aí inclui muito a questão dos pais. Eu falo muito dessa questão de pais hoje, com relação aos filhos. Colocam os filhos para criar um sonho, que é jogar futebol, mas deixam lá. Não sabem, às vezes não sabem quem é aquela pessoa com quem seu filho tá lá. Outra coisa, e é gravíssimo, gravíssimo, isso é a lei que diz, é a lei. Nenhum atleta, nenhum garoto com menos de 14 anos de idade, ele pode ficar em local de futebol. Ou seja, nem escolinha de futebol, nem clube profissional, e nenhum clube. Ele só pode ter alojamento a partir dos 14 anos de idade. E você vê muitos aí, muitas escolinhas, traz jogadores de fora, traz atletas de fora, com menor de 14 anos e ficam junto com essas pessoas. E ninguém sabe muitas vezes o que acontece. E o sonho desses garotos? Para onde vai agora? Como é que fica o fator psicológico dessas crianças? Porque são crianças. 10 a 12 anos de idade são crianças. E isso que sirva de exemplo para muitos outros professores aí, né? Não é que a gente não deseja aqui o mal a ninguém, ocorreu, mas também não é o correto, porque a polícia vai investigar e todos, ou aqueles que forem identificados na agressão, vão responder, inclusive por homicídio. Então, assim, todo mundo agora, o professor perdeu a vida dele. Aqueles que participaram de agressões, como pais, como populares, e foram identificados que teve participação direta ou indiretamente, com sua culpabilidade, a polícia vai investigar e vão responder perante a justiça também. Mas se for lixamento, não vai dar nada para ninguém não. Lixamento não... Claro que dá, Jorge. Acima de 10 pessoas, não. Claro. A lei diz que acima de 10 pessoas, lixamento, ninguém responde não, porque é lixamento, ninguém sabe o que foi. É igualmente a morte de... você tem um lugar, tá morto. Tá, uma violência aconteceu lá, o outro chegou, o cara tá morto, deu uma paulada. Não existe matar o morto depois de morto. Não existe isso aí, esse fato. Eu matei fulano, você já estava morto. Ele é absolvido, que eu já vi casos assim. Mas acontecer casos assim. A polícia... É porque a justiça falou, disse, não existe. Se já está morto, alguém vir e matar o que está morto. E ele foi absolvido. Eu já vi casos assim. Eu espero que seja feita justiça também, né? Porque ele era suspeito, né? Mas quem vai resolver é a justiça, a polícia vai investigar. Não, sim. A justiça é quem tem que dar o veredito final dela, mas lamentável, triste, difícil de aceitar, mas infelizmente aconteceu lá em João Pessoa, na Paraíba, neste final de semana, no último sábado. Esse professor, infelizmente, se é que pode chamar isso de professor, né? Teve um fim triste. 19h01. Vamos dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta com muita informação do nosso futebol. Alô, amigos e clientes, você que precisa construir e reformar, venha para a Madeireira Novo Horizonte. Aqui você encontra tábuas, ripas, madeira para escoramento. Você também que precisa construir, você vai encontrar vigas, caibros,
quadrado, prancha, aqui na Madeireira Novo Horizonte você também vai encontrar para começar e concluir a sua obra. Aqui você também vai encontrar portas de compensado, portas de madeira mista, madeirite. A Madeireira Novo Horizonte fica localizado na Rua Petrolina, 10535, no bairro Mariana. Aqui você também tem pregos, dobradiças, fechadura, prego para telha 5 mm, parafusos para telha 5 mm. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também agora tem caixas d'água, telha 5 mm, telha comum, telha ondina. Também estamos trabalhando com coluna e treliça. Então não deixe para amanhã o que você pode comprar hoje. Aqui você encontra o que você precisa para começar e concluir a sua obra. Telefone 9260-2551 e faça o seu orçamento com a Euciene ou com o Cauã. Venha para Madeireira Novo Horizonte, venha! Fruteto, o melhor espaço gourmet da cidade. Ideal para reunir a família e os amigos. Açaí, barca, tigela, batidos, tapiocas recheadas, panquecas, pizzaria completa, sanduíches, barca de petisco, chopp, taças de sorvete. Fruteto Delivery 99248-2969 ou 3223-4670. Fruteto, lugar de delícias. Jorge Teixeira 1873, no bairro Liberdade. A sua empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2470. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Fica na Rua Alexandre Guimarães, 7405. Fone 3211-2517. Loja 2 com Espaço Fruteto. Avenida Jorge Teixeira, 1873. Bairro Liberdade. Disque Delivery 99248-2969. Um ambiente aconchegante e familiar com brinquedoteca. Temos o melhor café e cappuccino cremoso da cidade. Tapioca com carne de sol e requeijão. Tapioca fitness e vegana. Polpas Zanata. Você quer delícia e glamour para a sua festa? Venha para a Doceria Fino Sabor. Trabalhamos com bolos para casamento, festa de 15 anos e aniversários. Doce fino, simples e personalizados. Também trabalhamos com kit festa. Doceria Fino Sabor, o sabor da sua festa. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 99241-1781 ou confira nas redes sociais @Doceria Gourmet Fino Sabor. Doceria Fino Sabor, o sabor fino da sua festa. 4 jogos. O show de bola começa agora. 19 horas 5 minutos em Rondônia, 19 horas 5 minutos em Porto Velho, estado de Rondônia, 20 horas 5 minutos, horário de Brasília. Já estamos de volta aqui com o seu programa Show de Esporte, na estreia deste programa, hoje, 17 de fevereiro de 2025. E, como a gente tinha falado aqui na Copa Verde, agora sim, vamos atualizar e trazer a informação da Copa Verde. Os jogos de ida, a partir dessa fase aí das oitavas de final, são jogos de ida e volta, né? E já temos aí os jogos de ida realizados. Agora teremos os jogos de volta para se conhecer os semifinalistas. Não é isso, Jorge? Justamente, aqui teremos o adversário, o que vai jogar aqui da Copa Verde. Temos... Paysandu já realizou o jogo contra o Manaus, foi no dia 13/2, numa quinta-feira, às 20 horas. Comando o jogo que aconteceu na Curuzu. Agora jogo de volta. O jogo de volta aqui é o Manaus, né? Manaus e Paysandu, no dia 26/12. Jogo na Arena da Amazônia. Na Arena da Amazônia. Quais os próximos jogos? No dia 26/2, quarta-feira, às 20 horas, Manaus e Paysandu, na Arena da Amazônia. E tem outro jogo aqui também que é na Arena da Amazônia, no dia 27, numa quinta-feira, às 20 horas. Amazonas e esse time aqui, o CRA que você falou. São Raimundo. São Raimundo, né? São Raimundo de Manaus, Roraima. De Roraima, né? Então tá, Amazonas e São Raimundo de Roraima. No primeiro jogo entre São Raimundo, entre Amazonas e São Raimundo, entre São Raimundo e Amazonas,
E o primeiro jogo aqui não tá constando. Tá sim. Aqui não. Então veja aí. O São Raimundo venceu o Amazonas por 2-0. No próxima quinta-feira, dia 27, teremos Amazonas e São Raimundo jogo de volta. Nós tivemos também o União Rondonópolis, perdeu para o Goiás por 2-0 em casa. Qual foi a data e desse jogo? semana passada. Semana passada. E agora teremos aí na próxima semana o Goiás recebendo a equipe do União Rondonópolis. O outro jogo, o Brasiliense empatou com o Vila Nova em 1-1 e o jogo de volta acontece também em Goiás, o jogo entre Vila Nova e Brasiliense. Daí conheceremos os semifinalistas da Copa Verde 2025. Então agora está aí já explicado, já esclarecido aí dos jogos das oitavas de finais, das quartas de finais da Copa Verde 2025. Esse empate da equipe do Paysandu com o Manaus, talvez tenha sido aí muitos atropelando, achando que era um jogo só e que houve aí, colocaram o Paysandu como eliminado. Nada disso. Os jogos agora são jogos de ida e volta das quartas de finais e também nas semifinais Verde, né? Final da Copa Verde 2025. Vamos falar de campeonato rondoniense, Jorge Lino. Vamos falar assim do Vamos campeonato falar de campeonato rondoniense. Nós temos aí, chegamos à quarta rodada do campeonato rondoniense. Tivemos no último final de semana aí a quarta rodada. Tivemos lá em Vilhena. Vamos ver a tabela? Não, a tabela aí do próximo jogo. Vamos falar sobre o que aconteceu esse final de semana. A tabela que nós temos aí é da quinta rodada. A quarta rodada nós tivemos lá em Vilhena, no Portal da Amazônia, a equipe do VEC, que perdeu seu treinador, perdeu parte do elenco, foram demitidos os jogadores. O treinador, na quarta-feira aqui, na derrota de 5-0 para a equipe do Gêmeos, ele já deu uma entrevista se autodemitindo. Verdade. Certo? Se autodemitindo. Aí a quinta rodada, tá? Essa rodada aí é a classificação, né? Aí nós tivemos a vitória da equipe do Ji-Paraná sobre a equipe do VEC por 3-0. O VEC já com treinador novo, o treinador também que é prata da casa, jogadores a maioria, com Tuquinha, Gil, 95% dos jogadores, todos lá da cidade e da região ali de Vilhena, lá do Cone Sul do estado, mas mesmo assim sofreu sua quarta derrota consecutiva no campeonato. Alguns jogadores, segundo as informações, outros jogadores estão sendo contratados e esta semana deve chegar lá outra levada de 8 a 10 jogadores que foram contratados e estarão chegando lá na cidade de Vilhena para reforçar o Lobo do Cerrado no restante do campeonato. Então vários jogadores foram demitidos. Então, praticamente 10 jogadores vão vir para reforçar, então praticamente 10 saíram fora. Praticamente quase o elenco todo que estava de fora foi demitido pelo o presidente, o José Carlos Dalhanol, o gaúcho do milho. Segundo algumas informações, tinha jogador que ninguém sabia de onde tinha vindo, né? Que não tinha salário, Mas a responsabilidade é de quem? O jogador não sabia de onde tinha vindo. Quem que contrata? A diretoria é a responsável por tudo. Né? A diretoria não paga que salário, responde. quem é o responsável? Tem alguém responsável. Não é que não contrata. paga salário. Jogadores chegaram e não tinham salário. Não tinham salário. Ninguém sabia que se estavam recebendo, quem ia pagar. Esses jogadores ficaram em Vilhena. Certo? Então, mas jogaram. E jogaram, foram registrados, mas ninguém sabe quem enviou, quem mandou, né? Se estavam recebendo salário, quem estava pagando. E nisso, deu no que deu aí os jogadores, né? Porque no jogo aqui contra o Gêmeos, não passaram do meio campo. Mas você não acha que esses jogadores foram um pouquinho amador? Como é que eu vou trabalhar numa empresa? Eu sei que vou jogar, vou receber um salário. Eu chego num clube, vou ser contratado, eu não assino um contrato, eu não vou ler um contrato que está escrito. Existe muito amadorismo também por parte desses jogadores. Porque hoje eu acredito que não tem ninguém tão bobo assim no futebol, não. Porque tem tanta gente aí para orientar, para saber os seus direitos
de que forma você vai receber, qual o contrato que você tem, qual a durabilidade desse contrato, o que você vai receber, as causas que você tem, tudo ali no contrato. Vai ser uma coisa no escuro. Eu acho muito amadorismo desses jogadores que foram dispensados, diziam que não sabia o que aconteceu, aquilo lá. Eu não sei, eu acho muito estranho, na verdade, tem que ser dito, eu acho muito estranho. Eu acho que você não entendeu muito não, bem. Eu entendi muito bem, talvez a gente esteja falando da mesma direção, não só que você está entendendo de uma forma ou de outra, mas talvez a gente tenha a mesma opinião. Não é amadorismo dos jogadores. Se ele vai para um clube, ele vai para um clube, ele chega lá e diz que não sabe o que ia fazer. Então o cara desse não nem para jogar bola. Não é ele, Jorge. Não é o jogador que disse que não sabia de nada. Estou falando que o clube não sabia de onde esses jogadores vieram, quem mandou esses jogadores para lá. E como é que ele aceita o jogador jogar pelo VEC? Não chegou. Por que ele aceitou? Ele não chegou. Não chegaram dizendo que chegaram pro VEC? Certo. Eu tô precisando de jogador. Aí vem qualquer um do meio da rua, pega uma camisa, um short meu e ele vai jogar. Se o presidente... Não dá pra entender, não. Se o presidente aceitou... Porque eu gostaria de entender, mas de outra forma. Mas é o que está acontecendo e o que aconteceu, Jorge. O que a gente tem que entender... É um clube profissional estadual. É a gente buscar a informação de quem mandou esses jogadores. Ninguém sabe. De onde é a fonte? Ninguém sabe. Meu Deus. Certo? Então, assim, esses jogadores, todos foram registrados no BID pelo clube do VEC. Jogaram, o treinador chegou e disse que com aquele elenco, que foi bem claro na entrevista dele, que o presidente teria que tomar uma posição firme, que com aquele elenco não tinha condições de trabalhar. E que também ele já estava se demitindo. Isso os caras eram fracos, nós vimos eles jogar aí na Luiz Ferreira contra o Gênesis, não conseguiram passar do meio campo. Parecia o ataque contra a defesa, um jogo treino. Né? Fica 11 aqui atrás, e um ataque contra a defesa, eu vi o Gênesis golear e eles não conseguiram nem pegar na bola. Já tinham perdido aquele time realmente. Já tinha perdido o primeiro jogo. Fraquíssimo. Né? Já tinha perdido os 2 primeiros jogos e agora perderam o 4º jogo. Mas segundo lá as informações, já teve uma evolução com os jogadores mesmo sendo da casa, mas tem a questão física que os jogadores ainda precisam ser condicionados, precisam que não ainda tinha jogadores que estavam ainda parados, outros apenas jogando ali competições amadoras, mas o que a gente viu foi mais uma derrota da equipe do VEC, a 4ª no campeonato. A possibilidade de classificar? Difícil. Remoto, uma possibilidade pra muito mim, remota, né? E da forma como eu vi... Mesmo com as 10 contratações que parece que ninguém sabe também quem VEC, vai... Né? Não chegaram. Não chegou ainda. Ainda a promessa que chega esta semana, cerca de 8 a 10 jogadores para reforçar o VEC. Que também ninguém sabe quem são esses jogadores, de onde vêm, qual a condição que esses jogadores vão chegar para compor o elenco da equipe do VEC. Esse é o problema. Eu espero que esses 10 que vão sair acertem pelo menos no rumo da sua casa, para eles não se perderem no meio do caminho, como eles se perderam para vir jogar futebol pelo VEC. Eu espero que eles acertem pelo menos na sua casa, onde é a sua família, porque pelo amor de Deus, ele vir para um clube e vir dizer que não sabe o que vai fazer, como é que ele chegou. Então eu torço que eles saiam do clube, que eles vão sair, vai sair pelo menos uns 10 aí, é a conversa que rola. Eu espero que ele acerte pelo menos o caminho da casa deles e fique com a sua família. Pelo menos isso, né? Porque no futebol foram muito mal. Vamos falar da equipe do Galo da BR, o Ji-Paraná Futebol Clube. E o Galo da BR... Ji-Paraná! Vamos falar do Galo da BR que venceu a equipe do VEC 3-0, né? Chegou aí a sua segunda vitória, né? O Ji-Paraná que perdeu na estreia para a equipe do Guaporé por 3-1 dentro de casa. Foi dentro de casa, né, o jogo, né? No Biancão. Depois venceu o Barcelona aqui no estádio Luiz Ferreira por 1-0. Correto. Empatou com a equipe do Rolim de Moura em 1-1, também dentro de casa. E venceu aí a segunda partida fora de casa, lá no estádio Portal da Amazônia, por 3-0. Com esse resultado, o Galo da BR encosta ali no Gênesis, fica com 6 pontos
7 pontos ganhos também, fica na segunda colocação. Daqui a pouquinho a gente vai falar da classificação. Esse foi um confronto desta quarta rodada. O outro confronto aconteceu lá em Rolim de Moura, lá no estádio Cassolão. A equipe do Barcelona, que perdeu aqui na estreia para o Porto Velho por 1-0? 1-0, não, 2-0. 2-0, foi isso por mesmo. 2-0, né? Depois perdeu novamente seu segundo jogo. Perdeu o segundo jogo, o Barcelona. Perdeu para a equipe do Ji-Paraná. Do Ji-Paraná. Folgou na tabela e agora, contra a equipe do Rolim de Moura, se apresentou já um pouco diferente dos 2 primeiros jogos, mas ainda precisa melhorar muito a equipe do Barcelona. Pontuou? Não é mais a mesma equipe do ano passado. E no finalzinho do jogo, aos 39 minutos, fez 1-0 com Abdion. De cabeça, né, após a cobrança do escanteio, mas já tinha o goleiro Rodrigo, foi o homem do jogo, já tinha salvo aí pelo menos com 2 grandes defesas a equipe do Rolim de Moura, e a equipe do Barcelona venceu a equipe do Tigre lá da Zona da Mata por 1-0, conquistando aí seus primeiros 3 pontos ganhos, mas continua lá na lanterna do campeonato, na penúltima colocação, 3 pontos. Com 3 pontos ganhos. O Barcelona que agora vai se preparar para o jogo do próximo dia 26. Mas não te interrompendo, mais uma pergunta eu vou te fazer. Será que o Barcelona não está focado na Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro e deu uma tirada no pé nesse campeonato rondoniense? Foco ele vai colocar agora, pelo menos é o que o treinador tem dito. Né? Cada jogo ele foca o jogo, não foca por expectativa. Então cada jogo para ele é o trabalho que é feito e é onde eles focam. Então a partir de ontem terminou o jogo, a chave vira, como ele fala, e aí agora eles vão trabalhar para o jogo da Copa do Brasil no próximo dia 26, na outra quarta-feira, contra a equipe do Nova Iguaçu, aqui no estádio Aloysio Ferreira. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre Copa do Brasil. Mas foi isso que aconteceu. O Barcelona marcou seus primeiros 3 pontos no campeonato estadual. Vamos falar agora da equipe do Genos e Porto Velho. Justamente. O jogo esperado, acredito. Genos. E Porto Velho. Porto Velho. Vamos falar do clássico, do derby, o primeiro derby da capital, que aconteceu no último sábado, no estádio Aloysio Ferreira. A expectativa era grande com relação a esse jogo e tivemos sim um grande jogo no estádio Aloysio Ferreira. E muitas coisas aconteceram, coisas que aconteceram antes do jogo, mas que foram resolvidas, melhor dizendo, e dentro do campo, a gente viu uma grande partida de futebol. Vimos um treinador iniciante com uma experiência, como se já fosse bastante experiente naquela função de treinador. Conseguiu dar um nó no treinador Paulo Eduardo, que não consegue montar seu time quando tem uma marcação alta, uma marcação de pressão. Ele não consegue, com seus jogadores, com seu esquema tático, sair daquela marcação e termina se complicando. Foi assim o ano passado e esse ano deixou bem claro nesse jogo contra o Genos que vai ter que melhorar para conquistar o título do campeonato estadual. Se chegar nas semifinais e finais com a equipe do Genos, a coisa pode pesar novamente para a equipe do Porto Velho. Mas tivemos um grande jogo e tivemos a vitória do Áureo Grenar por 2-0, com um pênalti que não foi marcado, claríssimo, né? Que poderia ter mudado o resultado ainda no início do segundo tempo, mas o que valeu foi os 2-0. Que análise você faz? Você acompanhou, você estava no estádio, inclusive narrou o gol, que daqui a pouquinho a gente vai colocar aí, vamos mostrar os gols de Genos e a equipe do Porto Velho. Para você que está assistindo na televisão, na TV, nós vamos mostrar daqui a pouquinho os gols. Para você que está no rádio, é óbvio, você vai ouvir apenas
a narração. Mas que análise você faz do Porto Velho 2, aliás, Genos 2, Porto Velho 0? Lima, o que a gente viu no sábado, entre Genos e a equipe do Gazin Porto Velho, foi a equipe do Genos, uma equipe qualificada, bem montada. A gente vê jogadores ali, com seus 35 anos, o caso do Cabelo, Guarati, mas jogadores corresponderam muito bem ali dentro de campo. Jogadores suportaram a carga do Porto Velho. Né? O Júnior Lopes, o treinador do Genos, experiente, jogador que já jogou várias passagens em clubes grandes, né? Então, eu acredito que isso aí foi o fator principal do Júnior Lopes, ter conseguido plantar essa equipe do Genos bem posicionada dentro de campo e neutralizando as jogadas do Gazin Porto Velho. Gazin Porto Velho tentou sair várias vezes pelas laterais, tentar cruzamento pelo meio, mas a equipe do Genos é muito rápida, ela marca praticamente sob pressão, não dá espaço buscando roubar essa primeira bola para manter o contra-ataque. Então o que aconteceu? Quando a equipe do Gazin Porto Velho, que eu senti que estava com a posse da bola, a equipe do Genos criava uma linha praticamente de 6 jogadores, contando com os 2 laterais. De 6 jogadores e 4 na frente, fechava ali. E o que acontecia com o Gazin? Quando ele chegava ali, a equipe do Genos conseguia tomar essa bola e sair jogando. Aí o Porto Velho tinha que se armar para poder tomar essa bola do Genos. E o Genos, na sua qualidade de toque de bola no meio campo, abrindo a bola pelas laterais, Guarati, o cara não cruza a bola. O Guarati praticamente joga a bola com a mão na cabeça do atacante. Né? O Guarati, Cabelo fazendo a diferença ali no meio, prendendo, abrindo a bola lado direito, lado esquerdo, jogando na frente, fazendo a diferença. Foi um jogo muito bom. Um público que gostou, que só perdeu quem não foi ao estádio Luiz Ferreira no sábado, porque foi um grande jogo que a equipe do Aurigrená do Genos fez. Venceu por 2-0 com mérito, algumas vaciladas aqui também da equipe do Genos, que se tornou ali também o goleirão fazendo muitas defesas. O Genos chegou no ataque e o Digão ali operando milagre. Eu vi o Digão fazer 3 defesas, uma em cima da outra. Né? Um bombardeio do Genos, uma blitz do Genos em cima do Gazin Porto Velho. Não desfazendo aqui do Gazin Porto Velho, tem uma grande equipe e está até na Copa do Brasil para disputar com o Cuiabá agora quarta-feira. Mas o Genos foi mais tímido que o Porto Velho, foi mais aguerrido, mais corajoso, marcou bem, né? E conseguiu buscar o resultado dentro do Luiz Ferreira 2-0 e conseguir e trazer a liderança por enquanto aí do Campeonato Estadual Rondoniense 2025. O Paulo Eduardo, inclusive, no segundo tempo, fez as substituições. Ele colocou o Eric, jogador rápido, ele colocou o Bala, jogador rápido, ele colocou o Rodinei, que na minha opinião, desde o ano passado, né? Eu falo. Pela direita, muita correria. Ele colocou o Eric de um lado, colocou o Rodinei de outro, depois ele inverteu os 2 jogadores, e mesmo assim, nenhum dos 2 conseguiram render o que eles rendem quando não tem uma marcação e quando essa marcação dá um espaço para esse jogador jogar. O Rodinei, como eu já falei, o ano passado fez poucos gols, corre demais que até chega a sair com a bola pela linha de fundo. E sábado tornou a repetir isso. Em 2 bolas que ele foi, ele saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Né? Ele tem... Tá correndo mais do que a bola. Mas isso desde que ele esteve aqui. Ele estava no misto, ele estava no Mato Grosso. O que acontece isso aí, meu Ele estava no Mato Grosso. Jogador que corre com cabeça baixa. Jogador não pode correr com a bola, dominar a bola de cabeça baixa, que ele não vai ver seu companheiro para quem ele vai passar. Então, é o que acontece também, eu vou aqui dar não alfinetada, mas aquilo que eu acompanho... Ou você alfineta ou não alfineta. Se você vai alfinetar, vai falar alfineta. Eu vou falar do Cebolinha, caminho número 16. Não me venha com essa coisa assim. Eu não vou... eu vou falar. Calma, eu não vou... eu não vou alfinetar. E termina alfinetando. Então, se é pra falar, fala. Eu vou falar do Cebolinha. O Cebolinha é um grande jogador. Joga futsal, futsete, é um grande jogador. Mas quando chega o Cebolinha, ele tem que mudar a sua forma de jogar. Ele joga de cabeça baixa, ele baixa a cabeça, ele é muito habilidoso, mas fica de fácil pro desarme. Por quê? Porque ele não tem a visão dos seus companheiros que estão mais próximo dele, para ele trabalhar uma jogada, fazer uma tabela, fazer uma transição de bola. Ele não tem essa visão, Cebolinha. Então, a meu ver, é um grande jogador, mas ele precisa amadurecer para que o Genos tenha mais uma intensidade com o Cebolinha. Porque o Cebolinha ele é rápido e habilidoso, mas joga muito de cabeça baixa. Eu não gosto muito de jogador que joga de cabeça baixa. Jogador, pra mim, tem que dominar e tá de cabeça erguida pra você ver o jogo. De cabeça baixa, você não vai conseguir ver ninguém. O máximo que você pode ver é o pé do adversário lhe desarmando. É o que você vai conseguir ver. E eu tenho uma opinião também sobre o Genos. Eu acho que o Genos, pra brigar pelo campeonato estadual, ele precisa mais de uns 3 reforços. É a minha opinião particular.
Eu acho que ele precisa mais de 3 reforços de peso para ele brigar pelo título de 2025. Porque condições para ganhar esse campeonato ele tem, mas ele precisa de uns 3 reforços bons. Porque a gente sabe que no segundo tempo ali, o time do Gênesis dá uma caída, porque tem jogadores acima de 30 anos. Ele não consegue. E são jogadores de qualidade. Então ele precisa de peças fundamentais para poder substituir esses jogadores que a partir dos 15 minutos do segundo tempo, eles não conseguem mais render o que eles rendem no primeiro tempo, além de ser excelentes jogadores. E foi nesses momentos aí que a equipe do Porto Velho cresceu, que a equipe do Porto Velho criou jogadas. O Dida defendeu pelo menos 2 bolas praticamente ali dentro da pequena área que o torcedor já contava como gol, assim como o Digão. Os 2 goleiros, o Dida e o Digão salvou no primeiro tempo a equipe do Porto Velho e no segundo tempo, em alguns lances também, o Dida salvou o gol de empate da equipe do Porto Velho. Que talvez se o Porto Velho tivesse conseguido um gol, a história do jogo não teria sido a mesma do final de 2-0. Não teria terminado com esse placar de 2-0. A história do jogo poderia ter mudado. Com certeza. E como você bem falou, a equipe do Gênesis no segundo tempo oscilou e muito, principalmente na parte física. Justamente. Tem que se trabalhar mais a parte física, como você disse, tem jogador de 30 anos, mas esses jogadores têm que trabalhar. A gente sabe das dificuldades, são jogadores que trabalham, têm os seus empregos e também jogam futebol, mas, é como você bem disse, a diretoria, o presidente Evaldo, o Jussier, o próprio técnico, o treinador Júnior Lopes, claro e evidente que eles sabem disso, principalmente o treinador já deve estar conversado com a diretoria para buscar aí esses reforços que o Gênesis precisa para poder chegar mais inteiro, digamos assim, no final, na reta final do campeonato. A equipe do Porto Velho não rendeu, mostrou muitas falhas, e aí é onde a gente fala, e tem um ditado muito popular no meio do futebol, que fala o seguinte, as vitórias escondem os erros, escondem. Tanto que agora você viu aí, não é a primeira vez, desde o ano passado essas mesmas falhas acontecem, e esse ano contra a equipe do Gênesis aconteceu a mesma situação. É um time que não tem o Paulo Eduardo, pode não ter as peças que ele quer para fazer uma transição de jogada, né? O esquema tático dele, quando o time recebe uma pressão, recebe uma marcação alta, não sabe sair, não tem um meio de campo, o meio campo sumiu, principalmente o Rafael Luiz, que é o jogador que veio para ser o homem de ligação, sumiu, desapareceu do jogo, certo? E por falar em meio campo, daqui a pouquinho eu vou voltar lá no Ji-Paraná para falar de contratações, e tem jogador que talvez vai fazer a diferença no Ji-Paraná, que ficou no banco de reserva, foi o homem do início do campeonato ano passado pelo Porto Velho e depois ficou no banco de reserva até o fim da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas foi o que eu vi no sábado com relação à equipe do Porto Velho e Gênesis. Já falamos do Barcelona. Falamos do Gênesis e Porto Velho também, né? E aquela jogada do primeiro gol do Gênesis, aquele gol de falta do Ariel, eu vi ali uma falha muito grande, porque se preparou ali o Ariel, Cabelo, e tinha mais outro que eu não me recordo aqui, que a gente estava ali ao lado ali, e a gente ficou até numa dúvida, quem que ia bater aquela falta? Como o Cabelo afastou um pouco, eu achei que fosse o Cabelo. Vamos ver o gol? Vamos ver o gol. Na narração dele, Jorge Lino, solta Josimar. Atenção, você que está no rádio, você só vai ouvir aí a narração. A batida do Ariel, a bola passou no meio da barragem humana, com um jogador deitado, mas mesmo assim ele conseguiu essa bola passar no meio da barreira. E aí o Digão não teve o que fazer, e o Gênesis abriu o placar fazendo aí 1-0 no primeiro tempo, logo aos 10 minutos. E no finalzinho do jogo, nos últimos minutos, essa falta, inclusive, o jogador do Porto Velho, o Christian, lateral, foi expulso nessa falta que ele cometeu. Ele tinha um amarelo? Tinha. O Giovani foi para a cobrança. Bom, se ele não tinha amarelo, foi expulso direto. Se ele já tinha amarelo, foi expulso pelo segundo cartão. E aí o Giovani cobrou essa falta. Vamos mostrar aí o segundo gol da equipe do Gênesis.
né? O Giovani Japa, que vem jogando muito bem, encontrou, segura um pouquinho aí, esse lance aí do segundo gol, para mim falar do Japa, que é quem vai cobrar essa falta, né, que vai cobrar a falta. Ele encontrou hoje realmente a sua posição ideal. O Japa, que oscilava muito na lateral direita, encontrou a posição. O técnico Júnior Lopes tem colocado ele junto com o Cabelo, ele como se fosse um terceiro, o primeiro volante ali na frente da zaga, mas sai de repente, ele está lá na frente, sempre fazendo ali, quando o Cabelo vai, ele fica, quando ele vai, o Cabelo fica, quando ele fica, o Cabelo vai, enfim, criou ali, né, uma jogada muito bem trabalhada, e que eles dois têm feito com muita excelência no meio campo ali da equipe do Gênero. Mas vamos ver o segundo gol, tá no ponto? Então o segundo gol aí foi a cobrança de falta, lá do lado direito, lá, ó, quase em cima da linha da grande área. Na minha opinião, o Digão falhou, ele espalmou para frente, e a bola pegou na cabeça do zagueiro ali. Vamos ver na cabeça de quem? Na cabeça do Renan, ou é nas costas do Renan? Acho que é nas costas, me e parece a que é nas bola, costas. Vamos ver novamente, tentar ver novamente onde essa bola pegou ali. Pra mim foi nas costas, ó lá, nas costas ali do Renan, e a bola terminou indo para dentro do gol contra, e a vitória do Gênesis aí determinada, conseguindo aí por 2-0, chegando aos 7 pontos ganhos. Ressaltando também, Lima, muito bom esse jogador número 2, esse zagueiro da equipe do Gênesis, o Maurício. Jogou copinha, né? Muito bom esse zagueiro. O professor era do Porto Velho, parece que estava no Porto Velho lá e não jogava. Quem está na equipe do Gênesis também, que fazia parte, disputou inclusive a Copa São Paulo, é o Cauã Fogaça. Cauê, aliás. O Cauê Fogaça. Também está na equipe do Gênesis. Né? Então são jogadores aí que o Júnior Lopes tem aproveitado, tem colocado, né? O Cauê ainda não entrou, não vi na súmula, ainda não vi essa entrada do Cauê, mas eu vi aí o Maurício, que jogou a copinha, né? Tem outros jogadores, o Caleb está no banco de reserva, é o segundo goleiro da equipe. O goleirão Neto também, que ainda não teve oportunidade. Que não teve sua oportunidade. O Neto é um bom goleiro. Eu vejo o Neto, joga fut7, aí joga até várzea. O Júnior... Bom goleiro. Vamos ver agora no profissional o Neto, mas é um bom goleiro o Neto. O Júnior vai ter muita dor de cabeça para escalar esse time, e deve chegar aí, provavelmente deve chegar alguns reforços, porque não só é o Gênesis que está precisando de reforço. Vamos lá para Ji-Paraná? Vou falar de novo do Galo da BR. O maior campeão estadual, né, Lima? Galo da BR. 9 títulos conquistados. Ji-Paraná! A gente já falou do Ji-Paraná, mas eu quero voltar no Ji-Paraná para falar de contratações. A diretoria anunciou esse final de semana nada mais, nada menos que 2 contratações. Um jogador vindo, que já teve passagem pelo Palmeiras, categoria de base, foi criado lá no Palmeiras, e para mim, a melhor contratação, Marco Goiano. Meia de primeira, grande jogador. Né? Marcos Goiano? Já joga no próximo jogo, provavelmente, já deve ir pro bid entre hoje e amanhã, e já deve estrear na próxima quarta-feira contra a equipe do Gênesis na 5ª rodada. Então o Gênesis, ou a equipe do Ji-Paraná, está se reforçando. Outros jogadores também devem ser anunciados nos próximos dias. A equipe do Galo da BR tem aí se reforçado para o restante do campeonato rondoniense. São 18h36. Você que está nos acompanhando aí, você que vai nos acompanhar, você pode nos acompanhar toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 18h30, a gente começando aí até às 19h55. E lembrando para você que você pode acompanhar também, baixar o aplicativo da Rota Musical Brasil, lá na Play Store. E lá, um aplicativo, meu amigo, muito bacana, muito bom. Você pode assistir pela rádio. Quando você baixa o aplicativo, ele já começa a rodar a rádio, você já vai ouvir a rádio. E você pode tocar na telinha de baixo, onde tem um quadradinho preto, que você vai direto para assistir a TV. Quando você está
tem a programação ao vivo, você vai ouvir no rádio e também na TV vai estar simultaneamente passando a mesma programação. Quando você não tem, quando a rádio não tem uma programação ao vivo naquele momento, você pode estar assistindo a programação da rádio, um programa, e na TV vai estar passando, reprisando outros programas também para você. Lembrando que amanhã, no mesmo horário, teremos aí o reprise do programa de hoje. E na quinta-feira, o reprise do programa da quarta-feira. Então, se você perdeu o programa, você vai ter a oportunidade amanhã de rever todas as informações do que nós estamos levando ao ar já nesse primeiro dia aqui, dia 17 de fevereiro, nessa estreia do programa Show do Esporte. E a tabela, daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí a classificação. Vamos mostrar também a tabela da quinta rodada. Mas antes de mostrar, vamos falar de Copa do Brasil? Isso, é que eu estava aguardando. Então vamos falar de Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, nós teremos aí a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil que inicia amanhã, dia 18, com alguns jogos, né? A Copa do Brasil. E teremos jogos dia 18, dia 19. Quarta-feira teremos aí, amanhã teremos 2 jogos. Na quarta-feira teremos outros jogos aí pela Copa do Brasil. E o Porto Velho estreia na próxima quarta-feira. Hoje pela manhã, a CBF confirmou o estádio Aloísio Ferreira como palco para o jogo do Porto Velho e Cuiabá. Jogo único, a CBF mudou o regulamento e com essa mudança do regulamento não tem mais vantagem para a equipe visitante. Se terminar empatado, cobranças de pênaltis. De pênalti, justamente. Essa é uma das mudanças que eu achei muito interessante. Tem 3 jogos para amanhã, né, Lima? Já da Copa do Brasil, né? Quem joga amanhã? Joga amanhã pela Copa do Brasil, Tocantinópolis e Atlético de Minas Gerais, às 17 horas. E União Rondonópolis e Vasco da Gama, amanhã às 20h30. Esse jogo, União Rondonópolis, ele vendeu esse jogo. Esse jogo vai acontecer em Cariacica, lá em Santa Catarina. Né? E Tuna e Sampaio Correia, quarta-feira, às 14h30. Tuna Luso do Pará, né? E Sampaio Correia, acontece esse jogo quarta-feira, dia 19, às 14h30. Então tá aí, portanto, os 3 jogos de amanhã. Na quarta-feira aí nós teremos aí vários jogos. Tem aqui também. Pela Copa do Brasil. Copa do Brasil, temos aqui o Gazinho, Porto Velho. E aí Cuiabá, o Porto Velho vai enfrentar a equipe do Cuiabá às 19 horas, horário aqui de Rondônia, o horário do início da partida. Os ingressos já foram colocados à venda, R$50 o valor do ingresso. R$50? Salgado, né? Salgado, R$50. E a meia? 25? Tem meia? Deve ter, né? A meia provavelmente é 25. Se o ingresso é 50, a meia, obviamente, é R$25. Né? Alunos, estudantes, essas coisas assim, que pagam meia? Meia entrada. Estudante com carteira, policial, servidores públicos, professores, bombeiros, policiais civis e militares, todos pagam meia entrada. E a questão dos laudos, Lima? Dos laudos que exigia a CBF para poder... Está liberado. A CBF confirmou hoje pela manhã. As arquibancadas móveis estão prontas? Não terá arquibancada móvel, Jorge. Não. A CBF divulgou a inclusão dos laudos no sistema da CBF. Certo. Se a CBF incluir os laudos, lá nos laudos, em um dos laudos, principalmente do Corpo de Bombeiro, deve ter lá a capacidade exigida no regulamento, que é 4.000 espectadores. Então, não se tem o que discutir, o que tem que dizer é que o jogo está confirmado para quarta-feira, 19 horas, no estádio Aloísio Ferreira. Mas o Aloísio... Obviamente, no dia 26, o Barcelona também vai receber o Nova Iguaçu e jogar no estádio Aloísio Ferreira. Mas hoje,
Hoje, o Aloysio Ferreira comporta quantos torcedores sem arquibancada móvel, como não vai ter? Se o laudo hoje a CBF liberou, 4 mil espectadores. Só que não cabe, que não tem arquibancada móvel não cabe. A gente sabe que é 2.700 torcedores. Mas é o que está... que comporta o estádio Aloysio Ferreira. Mas é o que está no laudo, Jorge. Mas colocou no laudo, mas o laudo então é inverídico. Não o laudo sei... tem que apresentar uma coisa que tem a capacidade seja realidade. Então aí tem coisa aí que não está batendo. Lá o bombeiro mediu e eles devem colocar cadeiras nos locais vazios. A capacidade do estádio Aloysio Ferreira para 2.700 torcedores. A CBF concorda com o laudo para 4.000 torcedores. E não tem arquibancada móvel, então lá não tem arquibancada para 4.000 torcedores, tem para 2.700. Então a CBF presenteou a Copa do Brasil para que seja realizado no Aloysio Ferreira com a capacidade de 4.000, sem ter se comportar esses 4.000 torcedores, porque todo mundo sabe que é 2.700 pessoas, torcedores que o Aloysio Ferreira comporta. O que vale, a meu ver é isso aí, mas o que vale é que está no laudo? O que vale é o que está escrito, Jorge. Nem tudo. A responsabilidade... Nem tudo, tem que ter veracidade. Tem que ter veracidade. Nem tudo que está escrito tem validade. Se não tiver veracidade, não tem. Tem que ter coisa que suplemento, que tenha fundamento para que seja cumprido aquilo que está escrito. Se tiver escrito errado, deve ter alguém que desmanche isso aí e mande fazer o correto. Essa é a minha visão que eu tenho. Só que um detalhe, Jorge. Você não pode contestar o que está escrito. A autoridade competente que deu o laudo dessa forma. Mas a autoridade competente não faz coisa errada. Se ele deu... Se comporta 2.700 para o Aloysio Ferreira e deu um laudo para 4.000 e não tem uma arquibancada móvel, então tá errado. Que autoridade é essa? Não está, Jorge. A autoridade não é para fazer coisa errada. Jorge, ninguém é para fazer coisa errada. Jorge, os que fazem está burlando alguma coisa. O estádio, com aqueles dois lados que são ali cobertos, vazios, se botar cadeiras, ela cabe, o estádio comporta 4.013 pessoas. Só sentadas. Aquele lado ali da entrada? Não. Você, tem dois lados do estádio ali nas arquibancadas, cobertos que são vazios. Dois lados ali. Aqueles lados ali, se colocar cadeiras, elas passam de 1.000 cadeiras, usando os dois lados. Então, o bombeiro deu laudo visando que ali tem cadeiras, vai ser colocado cadeiras. Tá. Com essas cadeiras, a capacidade do Aloysio Ferreira passa para 4.000 pessoas sentadas. Pra que quebraram o muro lá pela outra rua lá? Eu cheguei com os funcionários que estavam trabalhando, o muro quebraram lá, abriram duas portas lá. No muro eu perguntei, para que isso aqui? Isso aqui vai ser um portão de entrada e aqui nós vamos fazer a arquibancada móvel para ter capacidade para os torcedores para acontecer a Copa do Brasil aqui na Aloysio Ferreira. Tá lá os buracos lá, quebrados lá, botaram só uma tampa de ferro lá. Eu quero ver como é que vai ficar aquilo lá. Jorge... Quem é que vai tampar aquele buraco lá, já que não vai ter arquibancada móvel e nem vai ter entrada por lá? Jorge, lá foi feito um alambrado para prevenir ali, não terá nenhum problema com relação àqueles lá. O que nós temos que entender e que passar para o torcedor é que o laudo, a CBF liberou o estádio Aloysio Ferreira para os jogos da Copa do Brasil dos dois representantes. O que me parece, Lima, é que manda quem pode e obedece quem tem juízo. O que me parece está desse jeito. Mais importante é que o jogo vai ser realizado aqui. Todos os dois jogos. Isso é o que importa nesse momento. Para o clube, para o torcedor, para todos nós, é a realização do jogo aqui no estádio Aloysio Ferreira. E isso vai acontecer. A CBF recebeu os laudos, divulgou que está liberado e o jogo vai ser realizado aqui com cobrança de ingresso. Será que vem alguém da CBF conferir isso aí? Aqui no estádio de Rondônia, em Porto Velho, na Aloysio Ferreira? Dá uma conferida nisso aí? Será que vem alguém de lá para cá? Ou só assina por lá, tira uma foto e encaminha para lá? Não é foto, Jorge. O que vai para lá são documentos oficiais. Não são fotos, são documentos oficiais que são enviados através do sistema que tem na CBF, um departamento que recebe todos os documentos de todos os estádios do Brasil. Quem é que envia esse documento lá para a CBF, Lima? A Federação de Futebol, que recebe do proprietário do estádio, no caso a Sejucel. A Sejucel providencia os laudos, entrega para a federação e a federação envia esses laudos via o sistema, como você envia uma foto para um documento via e-mail, lá tem um sistema que envia esses documentos também, todos via o sistema.
chega no sistema do Departamento de Laudos da CBF, de estádios de futebol. Tem um engenheiro lá que recebe esses laudos. Ele analisa se todos os laudos tiverem dentro daquilo que manda a lei. Simplesmente ele libera aquele estádio. A segunda parte, tá? Não deu pra. Não me convenceu, mas tudo bem, eu respeito a opinião de cada um. Mas eu ainda continuo com a minha. Laudo de capacidade para 2.700 e assinar um laudo para 4.000 pessoas. Se não vai comportar 4.000 torcedores, eu não vou conseguir entender. Mas tudo bem. A outra parte que eu quero perguntar, Lima, é que me fugiu agora da memória aqui, eu acrescentando mais alguma coisa em relação a esses laudos. Mas depois eu complemento, eu lembro aqui, eu falo pra você. Que a idade vai chegando, a gente vai esquecendo de algumas coisas. Mas estava na ponta da língua, como diz aquele personagem lá do Chicanismo, mas eu dei uma esquecidinha aí. Era uma coisa importante. Você tem que ter mais calma. Não, tranquilo. Tá tudo bem. Não, tá tudo bem, tá tranquilo. Bom, já falamos de Copa do Brasil. Quarta-feira tem Porto Velho e a equipe do Cuiabá de Mato Grosso. Cuiabá que chegou agora, tá chegando agora no finalzinho da tarde. Faz reconhecimento do gramado do Aloysio Ferreira amanhã, no período da tarde. Ele vai treinar no Rondoniense? CT do Rondoniense? Não, amanhã? Não. Eu sei que ele chega agora no final da tarde, não sei o horário que chega, mas o reconhecimento do gramado do estádio Aloysio Ferreira está programado para amanhã, no período da tarde, por volta das 16 horas, no estádio Aloysio Ferreira. Correto. Quarta-feira, 19 horas, o jogo válido pela Copa do Brasil. Lembrei, Lima, do que eu ia falar. Lembrei e vou perguntar para você. O questionamento que eu quero questionar também é a iluminação do Aloysio Ferreira, que para mim a noite é precária. Tem algumas pessoas que falam que a iluminação é ótima. Não é. A iluminação é mais ou menos ali na meia-lua da grande área das duas áreas. Tanto lá, mas no meio-campo é uma escuridão desgraçada. É um bacural que Deus o livre, meu irmão. O estádio Aloysio Ferreira. Para mim, na minha opinião, eu não fiz a iluminação, não coloquei, não sou engenheiro, mas a gente que acompanha os jogos, a gente vê uma escuridão desgraçada ali naquele Aloysio Ferreira, que precisa melhorar com aqueles refletores aí para dar mais uma claridade ali, até para melhorar os jogadores dentro de campo e realizar os jogos da Copa do Brasil. Eu acredito, eu não sei se vão colocar alguns refletores mais ou não, se vão continuar só com aquilo ali, com aquela iluminaçãozinha precária, aquela iluminaçãozinha é ruim. Alguém disse, o engenheiro tem um medidor que isso aí tá lá para a Copa do Brasil. Não sei se foi feito ou não, se é aquilo ali. Mas eu já acompanhei jogos em estádio aí, que a iluminação é muito boa. Essa aqui do Aloysio Ferreira tá longe. Escuro pra Dedé. 19 horas 49 minutos. Estamos chegando na reta final da estreia do nosso programa de hoje, o programa Passe Certo. E vamos falar agora de classificação do Campeonato Rondoniense. Atropelamos aí com Copa do Brasil mas tá aí a classificação após o final da quarta rodada. O Genos lidera com 7 pontos ganhos, 7 gols de saldo. A equipe do Ji-Paraná com 7 pontos ganhos, mas com 2 gols de saldo. Lembrando que aqueles números ali que você está vendo aí, você que está na televisão está acompanhando os números, ali onde tem cartões vermelhos e cartões amarelos, está atualizado apenas até a segunda rodada. Estamos aguardando aí a publicação das súmulas lá no site oficial da federação para que a gente possa atualizar a classificação. Vamos continuar na classificação. Porto Velho é o terceiro colocado com 6 pontos ganhos. Quarto colocado é o Guaporé com 4 pontos ganhos, saldo de 2 gols. Rolim de Moura saiu da zona com empate, com a derrota para o Barcelona, saiu da zona de classificação, também com 4 pontos ganhos, mas com um saldo de menos 1 gol, saldo negativo de menos 1. O Barcelona tem agora 3 pontos ganhos, é o sexto colocado, e o VEC, 4 jogos, 4 derrotas, nenhum ponto ganho, é o lanterna do campeonato. Vamos para a quinta rodada do campeonato? A quinta rodada que está programada para o meio de semana, quarta-feira, dia 19, 3 jogos marcados, mais um foi suspenso, o jogo do Barcelona e VEC, que estava marcado para as 16 horas no estádio, aliás, está ali Caçolão, mas era Aloysio Ferreira, viu? Ferreira, né? No Aloysio Ferreira, esse jogo foi suspenso em razão da data da Copa do Brasil, que foi definida pela CBF, e o Departamento de Competição da Federação de Futebol
vai marcar uma nova data para a realização deste jogo. Os outros 2 jogos que irão acontecer quarta-feira no estádio Biancão, 4 da tarde, o Ji-Paraná recebe a equipe do Gênios, recebe o líder. Aí vale também aí a liderança do campeonato. Ji-Paraná, que tem 7 pontos, Gênios também, que tem 7 pontos. É um jogo que vale aí a liderança do campeonato. No Biancão, né? Jogo no Biancão. Empate, o Gênios continua líder. E vitória, pelo saldo de gols. E a vitória, quem vencer, salta 3 pontos, né? Fica à frente aí, 3 pontos um do outro. Se o Ji-Paraná vencer, fica 3 pontos na frente do Gênios. Se o Gênios vencer, abre 3 pontos aí do Ji-Paraná. No outro jogo, nós teremos o primeiro derby do interior, lá de Rolim de Moura. O Guaporé enfrenta a equipe do Rolim de Moura, lá no Caçolão. Jogo marcado também para as 4 horas da tarde. Se você voltar na tabela, é o 4º e o 5º colocado. Vamos voltar lá na classificação para a gente ver? Tá aí, ó. Guaporé, 4º colocado com 4 pontos. O Rolim de Moura também com 4 pontos. É outro jogo muito importante aí para as duas equipes no decorrer do Campeonato Rondoniense 2025. São 19 horas e 53 minutos. Reta final aí do nosso programa. Já está por aqui o Léo Vincent. Como é o nome do programa, Léo? Amor Sublime Amor. Olha, rapaz. É a voz do homem, rapaz. Amor Sublime Amor, daqui a pouquinho, a partir das 20 horas. Para você aqui com o Léo Vincent, já está por aqui no estúdio. Rapaz, já chegou, empurrou a porta, já entrou. Quero o meu programa daqui a pouquinho. Isso, você que não levanta para dar o lugar dele, viu? Já estamos atrasados. Tá certo. Mas estamos chegando ao finalzinho. Queremos agradecer aí a sua presença, você que vai nos assistir posteriormente através do YouTube, do Facebook. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje é a estreia deste programa e a gente acredita aqui, junto com o Josimar Nunes, agradecendo mais uma vez ao proprietário desta emissora e TV também, 100% digital. Tem muitos projetos aí esportivos que a gente está alinhando, está conversando com o Josimar e a gente vai vai tentar levar para você, amigo torcedor, você que é aí desportista, vamos tentar alavancar ainda mais, né, as informações do nosso esporte, do nosso futebol. A gente vai aqui também divulgar o esporte varziano, o esporte amador. Você que tem aí o seu campeonato, pode mandar, né, através do... vou falar aqui, depois a gente bota aí o seu campeonato, a informação do seu campeonato, de que forma ele está acontecendo, pelo 9315 4009. Você pode mandar pelo 99315 4009 a sua informação que a gente vai trazer, vai levar ao ouvinte, ao desportista aqui e informar aí, trazendo as informações do seu campeonato de bairro, seu campeonato onde ele estiver acontecendo, qual seja a modalidade, basquete, vôlei, enfim, a modalidade que você quiser divulgar, você pode mandar aqui pra gente, que a gente vai estar também divulgando aí o futebol, o esporte amador da nossa capital e do nosso estado também, por que não? Porque a Rota Musical Brasil, ela atinge não só o estado de Rondônia, mas o Brasil e o mundo, porque ela é 100% digital, está aí nas plataformas digitais também. 19 horas e 55 minutos, Jorge Lino, a estreia. Muito obrigado pela sua presença aqui e vamos continuar toda segunda, quarta e sexta-feira levando a informação para o torcedor, para o ouvinte, para o telespectador que já está nos acompanhando e vai nos acompanhar daqui para frente. É isso aí, Lima. Então, boa noite aí aos telespectadores que acompanhou o Show do Esporte. Hoje nossa estreia, no dia 17, né? Falando sobre Copa do Verde, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Trouxemos um pouco de tudo aquilo que o torcedor quer ouvir, quer saber e interagir e participar. A gente fica feliz aqui com o Josimar, no Rota Musical Brasil, abrir este espaço para a gente esportivo, é aquilo que nós sabemos fazer
é aquilo que nós comportamos, aquilo que nós estamos dentro da capacidade profissional de exercer nossa capacidade, é no programa de esporte. Então tá aqui. Obrigado, J. Lima, obrigado, Josimar, obrigado, telespectador, e que nós tenhamos uma segunda-feira abençoada por Deus, por todos. Amém. Final do nosso programa, estamos chegando ao final aí. Agradecendo mais uma vez a você, agradecendo a você que esteve conosco, você que vai ainda nos acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube. Um grande abraço, uma ótima semana, que Deus abençoe a todos. E quarta-feira, 18h30, estaremos aqui novamente para falar de futebol, falar de Copa do Brasil, Campeonato Rondoniense e tudo o que acontecer no futebol pelo Brasil e pelo mundo. Um abraço!